Fala aí, meus amigos do Isoda Santos, tudo certo? Nesse primeiro conteúdo do dia, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre as declarações e as primeiras atitudes do Alexandre Matos, né? Ele deu declarações que deixam o torcedor um pouco preocupado. Algumas atitudes, ao meu ver, também nos deixam um pouco preocupados. Mas eu quero saber a tua opinião. Eu vou contar uma por uma aqui, de algumas atitudes do novo executivo de futebol do Santos, e eu quero o teu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like e compartilha para os amigos, para que eles possam chegar aqui também comentando nesse vídeo. É muito importante esse engajamento aqui para o canal, tá? Vamos subir, vamos chegar a 50 mil inscritos, vamos embora, vamos lá. O Alexandre Matos, na declaração dele à TV do clube, ele disse que o elenco é muito bom, que é um elenco forte e que, como em toda janela de transferências, precisa de alguns ajustes. Ele falou que pelo último jogo contra o Botafogo, que ele assistiu, que já estava encaminhado o acerto dele, né? Ele só estava se despedindo do Cruzeiro oficialmente, sem multa. Ele falou que gostou do que viu em campo. Então, ele prevê algumas contratações pontuais e ele falou, e os nossos reforços estão na base. Cara, é uma afirmação contraditória quando você sabe que o JP Sherman e o Gabriel Bontempo são valores de mercado que o Santos terá nesta janela para poder ter dinheiro e conseguir repor as vagas. A gente sabe também que o Léo Godoy, o Atlético Paranaense, recebeu uma proposta pelo Léo Godoy do Independiente, né? Ele vai embora e não tem taxa de vitrine. O Santos não ganha nada por isso. O Santos pagou o salário dele, ele veio emprestado pelo Atlético, não estava agradando. O Santos, obviamente, não vai fazer nenhum tipo de... Não vai cobrir a oferta. E o Léo Godoy vai embora. A gente fica com o Aderlan. E se o Sherman for vendido só o Aderlan. E aí vai ter que ter um reforço à altura, um cara que chegue para a posição e para ser titular. Então o elenco é forte e esses ajustes, na minha opinião, é que vão tornar o elenco mais competitivo. Falar que o elenco é forte é algo forte demais, pelo que vimos até aqui. O Santos está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? E não sabe se vai ficar com o principal jogador ou não. E sobre Neymar eu só vou falar quando tiver alguma novidade, não falo mais sobre Gabriel Veron, por exemplo. O que ele acrescentou ao Santos, a não ser chegar meio breaco no treino, ter faltado no embarque e foi cortado da lista de última hora para a partida contra o Grêmio, que o Santos perdeu por 1-0. O Gabriel Veron estava com a rescisão encaminhada, a devolução encaminhada para o Porto. O Alexandre Matos pisou no freio e falou, não, peraí, eu quero analisar esse jogador, tem potencial, tal. Tem 22 anos, surgiu no Palmeiras como um grande potencial, mas não se firmou em lugar nenhum. E já deu pisada na bola no Santos. É que o Santos está buscando um atacante de beirada de campo, né? O Javi Puado, do Espanhol, que tem 27 anos, deve ficar por lá. Esvaziou um pouco o interesse, né? E aí estão tentando, de maneira caseira, né, fazer com que o Veron compõe um elenco até o fim da temporada, até o fim do empréstimo dele. Será que o Alexandre Matos vai mudar a cabeça do Veron? O pensamento dele? A disposição dele em trabalhar no Santos? Se conseguir mudar, se conseguir colocar aquele Veron que foi revelado no Palmeiras, beleza. Se for o Veron de hoje, a gente não precisa, né? Aí vai buscar o Matheus Xavier na base, busca a molecada na base. Aí eu concordo que a base resolve. Por exemplo, um primeiro volante, a negociação com o William Arão foi esvaziada. Será que o Alexandre Matos tem um primeiro volante na manga? Que o Santos não tem primeiro volante. O Santos está jogando com o Thomas Rincon ali, tem o João Schmidt para jogar ali, o Pituca chegou a jogar ali contra o Botafogo. São todos improvisados, né? Todos improvisados. O Santos precisa desse reforço. O Santos precisa de um zagueiro, né? De mais um zagueiro. Porque tem... O Luizão não deu liga com o Santos, né? Apesar da pouca idade, pode ser que mais para frente ele consiga. Mas não deu liga. Então você tem Luizão, você tem Gil, né? Que está se encaminhando para o fim da carreira dele no final do ano, mas é um cara que é líder no vestiário.
entendo a importância do Gil. Você tem o João Basso, que jogou bem contra o Botafogo, mas nem sempre joga bem. É um ponto de interrogação. Você tem o Luan Pérez, que com o ritmo de jogo, sequência de jogos, está começando a melhorar. E você tem o Zé Ivaldo, que é aquele que faz o trabalho sujo mesmo, aquele cara da primeira pancada, é o cara, sabe, o brucutu que o Santos precisa. E toda a zaga precisa de um brucutu. Mas o Santos não pode viver de improvisações como o Escobar na direita, né? E o Souza na esquerda, para jogar o Souza na esquerda, porque não tem. É uma vergonha, cara, isso. Você tem 3 jogadores da função, tudo bem, o Adelan tá machucado, não tem condições. Você tem o Godoy e o Sherman e joga um esquerdo improvisado, né? Sei que toda a torcida pediu e tal, mas é uma vergonha pro Santos. Isso mostra pra gente falha na montagem do elenco, né? Por exemplo, se o camisa 10 não ficar, como é que vai fazer? Quem vai ser o camisa 10 vai ser o Roleiser? Beleza. E quem vai atuar próximo do Roleiser? A gente vai ficar dependendo de Guilherme, que está tentando recuperar o bom futebol dele, mas continua instável. Barreal, Soteldo, que joga 2, 3 aí, machuca, que também é outro jogador que, né? E se perdermos o Gabriel Brazão no meio da temporada? Eu fiquei sabendo que vai chegar proposta pelo Brazão e o Santos só vai abrir conversa se a proposta for entre 5 e 10 milhões de euros, né? 10 milhões de euros foi o que eu fiquei sabendo. Menos do que isso, o Santos nem abre conversas. E se aparece uma proposta grande pelo Gabriel Brazão? O João Paulo quer jogar. Porque se o Brazão ficar, o João Paulo vai sair. E um goleiro de 28 anos como o João Paulo, ele pode ser emprestado para outro time. Ninguém vai comprar o João Paulo. Isso não significa números grandes para que o Santos possa reinvestir no mercado. Então, só a nossa base, e todo mundo me pergunta, o que acontece com a base do Santos? O que acontece é que formaram times, cara, e não formaram jogadores, posições. Por exemplo, se você tem uma base que você consegue servir ao profissional com 3, 4 jogadores, já é uma base vitoriosa. O Santos servia com muito mais e começou a decair durante o tempo. Você tem o Matheus Xavier, que é bom jogador, mas precisa de ritmo. E é uma das opções do Kleber Xavier, não é uma opção definitiva. Você tem o Luca Meireles, que é bom centroavante, que agora, com a saída do Furt, né, a rescisão do Furt, pode ser que ganhe um pouco mais de espaço, mas você tem o Tiquinho e o David Washington ali na frente dele, né? Você tem o Bom Tempo, mas o Bom Tempo fatalmente vai aparecer proposta pelo Bom Tempo e o Santos não vai precisar negociar, porque o Bom Tempo é um meia pela direita, mais aberto, né? Não um segundo homem de meio de campo, como o Caixinha colocou ele foi bem em muitos jogos, ajuda bastante, mas não é a posição dele, tá fora de posição. Então, é assim, os ajustes que o Alexandre Matos precisa fazer, primeiro ele precisa dar uma olhada para a base. Agora tem lá o Maurício Copertino, que é um cara que forma jogadores, ele tem essa noção. Mas até a correção na formação de jogadores de lateral direito, de lateral esquerdo, de zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, de primeiro volante, de meia, do camisa 10, daquele que só... vai demorar um pouco, demanda tempo. E o Santos não pode esperar esse tempo, né? Porque o Santos está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque o Santos necessita de resposta imediata dentro da competição, já contra o Fortaleza. Eu não acredito que o Santos vá para a pausa do Mundial, se der muita sorte, fora da zona do rebaixamento. Teve a oportunidade contra o Botafogo e o Neymar botou a gente no mato, né? Agora precisa ganhar do Fortaleza e torcer por um tropeço do Vitória. Enfim, ficar torcendo pelo outro não dá muito certo, né? Então o Santos tem que aproveitar muito bem essa pausa para analisar o mercado de verdade. O Santos não tem aquele analista de mercado, o cara que já chega e pronto. O próprio Alexandre Matos, ele trabalha com o André Cury, que é um cara que tem bom relacionamento no mercado da bola, tal. A gente sabe que ele é um cara que ele vem com alguns planos que ele tinha para o Cruzeiro, só que é o seguinte, ele não tem dinheiro agora, ele não tem orçamento. Então o discurso dele inicial foi base, os reforços estão aqui dentro, o elenco é bom, tal, é aquele discurso, só que esse elenco se desmantela se perder o camisa 10, né? Se vender e não repor, ou mesmo sem vender, se não repor alguém de qualidade, né? O Santos precisa de qualidade. A reposição ou as contratações pontuais precisam ser aquelas que cheguem e assumam a posição de titular. Se for para compor grupo, aí eu concordo com o Alexandre, vai buscar na base e compõe o grupo. Mas não é o que o Santos está precisando para compor grupo. O Santos está precisando de jogadores que cheguem para resolver o problema, para dar um alívio para o Kleber Xavier, para atender às necessidades do Kleber Xavier e principalmente do Santos.
E não é essa movimentação que eu estou vendo. Tomara que eu esteja enganado e que o Santos surpreenda no mercado. Pouco provável. O mercado está aberto e até agora nada. Muitos clubes contratando, se reforçando, né, já acertando e o Santos apenas observando. E daqui no dia 24 de junho tem que pagar o Arouca de Portugal 16 milhões de reais pelo João Basso. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, vem transferban, aí não chega ninguém. Aí só pode sair. Aí a situação fica ruim. Então o Santos precisa de imediatismo e o Alexandre Matos agindo no mercado da bola o mais rápido possível, tá? Essa é uma análise inicial que eu faço. O discurso dele é o discurso de quem não tem grana para ir no mercado, né? Porque para analisar a permanência do Gabriel Veron, pelo que vimos até aqui, o Santos está ferrado de grana para ir para o mercado, né? E se perder, repito, se perder o 10, então aí é lutar contra o rebaixamento. Aí o nosso título vai ser ficar em 16º lugar, como sempre disse meu amigo José Calil. Com camisa 10, muda alguma coisa ele querendo jogar. Enfim, é isso. Tô lendo o comentário de vocês aqui. Valeu!